Pessoal, eu não sei vocês aí se tá um friozinho, uma chuvinha, né? Mas eu tô aqui tomando o meu chazinho, né? Meu chazinho para poder dar uma esquentada e melhorar a voz, né? Que já não é bonita. Bom, agora dando continuidade ao nosso trabalho, vamos falar um pouquinho da psicogênese, né? Do Piaget, que foi foi o nosso delineador para que houvesse depois a Emília Ferreiro e a Montessori, tá bom? Então, o que que tem a questão da psicogênese do Piaget? Eu trouxe para vocês aqui que, principalmente, a psicogênese é um estudo da evolução do conhecimento. Como que esse conhecimento se evolui? Como que esse conhecimento ele traz? E dentro dessa psicogênese, né, o Piaget, ele buscou estudar, né, ele fez muita pesquisa, e dentro dessa pesquisa ele criou etapas de desenvolvimento dentro dessa psicogênese. E uma primeira etapa, né, eu estou falando etapa, mas nos livros você vai encontrar, nos mais antigos, os níveis de desenvolvimento psicogênese, de desenvolvimento, desculpa, vou tomar mais um pouquinho de chá. Nós temos o sensório motor, né? Como que é o sensório motor, gente? O sensório motor, ele vem antes da linguagem. É quando a criança nasce e antes da linguagem, ela tem as sensações. Então, por exemplo, ela tá com fome. Ela não vai falar, mamãe, tô com fome. O que que ela faz? Ela chora. Se ela tá com dor, ela chora. Se ela tá bem, ela sorri, né? Aí ela começa a balbuciar. Então, é o sensório motor. Isso é a forma, é a sensação. Então, através da sensação do que ela está sentindo, ela passa alguma manifestação motora. Muito simples de saber com relação ao sensório motor, né? A obra é muito grande, né? Claro que eu vou falando pouquinho para vocês, mas de uma forma que eu espero que vocês compreendam, tá bom? E aí nós temos as operações formais, né? As operações formais, elas começam, né, de uma formação semiótica. O que seria semiótica, né? É quando parte ali da cerca de 1 a 2 anos que ele começa nessa sensação. O que que acontece? Começa a imitação. Tem hora que você está em casa, vê uma criança fazendo alguma coisa, né? Aí você pensa, o que que ele viu? Ele viu isso em algum lugar. É só para quebrar o gelinho um pouquinho, eu fui diretora 10 anos de um centro de educação infantil. E isso me ajudou demais. Esse estudo me ajudou muito e me ajuda a vida toda. Porque quando a criança chegava lá com algum tipo de ação que não condizia, né, com a idade dela, e ainda tinha algumas situações que às vezes eram perigosas, né? Eu chamava o pai, eu chamava a mãe, o padrasto, o tio, quem cuidava da criança, o responsável pela criança, falava: não, essa criança não criou essa situação. Essa criança viu essa situação em algum lugar. Aí eu tirei isso da cabecinha, Rosa Jussara? Não, eu aprendi com Piaget, né? Então, a partir desse momento, ele vem trazendo essas operações. Depois elas vão se tornando formais. O que é isso? Primeiro você vai imitando, depois você vai trazendo as suas próprias formações, né? Com 4, 5 anos, você vai tendo já sabendo, eu não gosto de doce, eu não gosto de pimenta. Vou dizer o meu neto, os meus netos. Vovó, não coloca aquilo verde, que são cheiro verde, né? Não coloca cheiro verde, vovó, eu não quero. Esses dias, vovó, eu não quero carne. Então, quer dizer, não é eles não estão imitando, eles não querem. Então, essa operação ela já passa a ser concreta, né, deles mesmo. Isso condiz com aquilo que nós falamos da formação do eu, né? E aí, a partir dessas operações, essas operações concretas, elas vão até os 11 anos, mais ou menos, gente. E aí que entra o problema, né?
Nós temos que preocupar muito, muito com crianças desde o dia que nasce, claro que sempre, mas por isso que o Estatuto da Criança, né, tabula a questão de criança até os 12 anos. Isso não é à toa, não é ninguém que criou isso assim, não. É porque realmente é a partir desse momento que a criança está formando a sua personalidade. Primeiro ela começa formando pelo sensório motor, depois pela imitação, depois ela vai observando o prazer, o que dá prazer e o que não dá prazer. A comer pimenta não me dá prazer, eu não quero pimenta, eu não quero cheiro verde, né? Depois e assim ela vai formando a sua personalidade. Por isso que nessa fase é imprescindível a função, o papel tanto da família quanto da escola, de todos que convivem com essas crianças, para que essas crianças se tornem adultos, né, pré-adolescentes, adolescentes, que são capazes de tomar decisões, que são capazes de não se levar por qualquer coisa. Hoje nós temos tantas pessoas aí, né, tantas adolescentes assim, se cortando porque viu isso na internet. Vocês acham por que esses jogos funcionam tanto na internet? Esses dias eu estava vendo, dá licença, não, minha Ottawa, né? Quando eu fui ao Canadá estudar lá, então trouxe essa xícara da universidade. Eu adoro a minha xícarazinha, um peso. Bom, pessoal, por que isso é tão importante a gente pensar? Se nós tivéssemos uma estrutura que pensasse tudo isso que a gente vem falando aqui nesses estudos, nós não tínhamos o problema esses jogos, essas pessoas, né? Que eu nem sei qual nome poderia dar para essas pessoas que fazem esses jogos, né? Igual aquele da rasteira que matou uma criança, né? Esses cortes que eu, enquanto especialista de educação, presenciei, e tive que acompanhar uma situação dessa, né? Por que isso acontece? Porque nossas crianças, elas estão silenciadas em casa, elas estão sendo refém de jogos, né, de televisão, né? Às vezes nós afastamos. Eu sei que todo mundo tem que trabalhar, né? Nós não somos aí o nenhum rei de Dubai. Precisamos trabalhar, mas nós não podemos deixar que a televisão, que o videogame, que os jogos da internet criem os nossos filhos. Porque ao criar os nossos filhos, eles vão se tornar pessoas dessa forma, que não tem uma personalidade própria. E quem não tem uma personalidade própria, qualquer um leva, né? Qualquer um leva. O tráfico leva, né? O suicídio leva, qualquer um leva. Então é preciso a gente pensar. Então esse cara, Piaget, ele trouxe isso para nós, para a gente tomar todo o cuidado, trazendo ele dividiu basicamente do nascimento aos 11 anos, finalzinho dos 11 aos 12. Depois Emília e Montessori vai trazer isso aí de uma forma mais dividida. Mas o primordial, Piaget já trouxe para nós, né? Além do mais, Piaget valorizou muito a matemática. Ele valorizou demais a matemática e trouxe a matemática como um dos jogos que evolui muito o raciocínio, trabalha vários segmentos do cérebro e nos ajuda muito, né? Os legos, os jogos de montar, as figuras geométricas, tudo isso tem vários estudos, né? E várias pessoas que estudaram o Piaget, que trazem teses de doutorado falando sobre os jogos da matemática na visão do Piaget, né? Então isso é muito importante. Por isso que a ludicidade, que é tão trabalhada também pelo Vallon, muito pelo Piaget, é importante. A ludicidade não é um jogo qualquer, é um jogo com intencionalidade. Eu quero trabalhar com intencionalidade. Aí vai um puxãozinho de orelha aí
aos professores de educação física. Não basta jogar bola para lá. Não, gente, é preciso ter intenção. Qual a intenção com esse jogo? Com o jogo você trabalha matemática, você trabalha português, porque você pode trabalhar música, você trabalha geografia, você trabalha saúde, você trabalha cuidados. E isso é o que mais importa no momento da educação, o cuidado com os nossos estudantes. Indo aí mais à frente, vamos trazer aí mais um pouquinho de uma pessoa que as pessoas falam bastante dela, né? Ela tem até escola, né? Nós temos aí um sistema de ensino da Maria Montessori, né? Maria Montessori também, uma belíssima estudiosa que também estudou bastante o Piaget, criou seu próprio sistema de ensino, né? O sistema de ensino dela trouxe novidades, mas você percebe em todo o estudo de Maria Montessori que ela também embasa nesses pensadores que eu venho mostrando para vocês. E uma das coisas que ela coloca é o seguinte: a nossa concepção pedagógica consiste em ajudar o desenvolvimento natural da criança. Isso não significa, né? Até uma aluna minha um dia falou assim: eu não concordo muito com a Montessori não, professora. Ela quer que solta a criança? Não, ela não disse isso. O que a Maria Montessori trouxe, gente, foi que ele precisa desenvolver naturalmente. O que eu venho falando. É importante entender que somos únicos, né? Não adianta. Eu sempre gostei muito de leitura. Sempre fui muito boa em literatura, história, geografia, português, sempre gostei bastante. Mas eu nunca me dei muito bem com a educação artística. Vou usar esse termo que é o termo da minha época. Embora eu seja novinha, essa educação artística, que tinha uma tal de cores quentes, cores frias, eu nunca consegui. E porque sempre exigia que aquele desenho fosse perfeito, me levou a fazer uma coisa. Foi o meu primeiro, meus atos de corrupção foram poucos na vida. Graças a Deus, nada que eu tenha que arcar com alguma consequência assim, não. Mas me levou a pensar, não foi a minha primeira corrupção. Eu sempre fui muito boa em redação, gosto muito de escrever. E o que aconteceu? Eu não sabia todo o desenho que eu entregava para a professora. Principalmente, quem já lembra disso sabe de um vaso, né? Esse vaso tinha que ficar em cima de uma mesa, esse vaso tinha que ter cores quentes e a mesa cores frias. Bom, pessoal, eu não conseguia. Eu sempre era, olha aí, olha o desenho dela. Aí eu comecei a fazer o quê? Eu fazia a redação para minha colega, ela ganhava nota boa, antigamente a gente ganhava o A, né, o 10, e eu também ganhava o 10, porque as minhas cores quentes e cores frias ficavam perfeitas. Foi tudo contra o Montessori. Essa professora não estudou. Se estudou, não aprendeu. Por quê? Não olhava o meu desenvolvimento. Quer dizer que eu tenho que aceitar tudo que o aluno faz? Não. Você tem que entender aquilo que é relevante. Claro que se eu estivesse somando 2 mais 2 e estivesse dando 5, eu tinha que ter trabalhado isso comigo. Mas focar todo o meu conhecimento que eu tinha em todas as outras matérias apenas em cores quentes e em cores frias e desprezar tudo que eu era boa, não, isso não é Montessori. Isso é que ela fala em desenvolvimento natural, tá ok? Bom, continuando com a nossa Montessori, ela fala muito bem. Gente, eu gosto muito de livros, tá? E embora a gente fale, é porque a gente tem uma linguagem mais arrojada. Eu tô trazendo as minhas obras aqui, não sei se vocês viram ali, né? Aquele é meu cantinho. Tem uma propaganda que fala que é o cantinho do guerreiro, né? Esse é o cantinho da guerreira. Se Deus quiser e Ele quer, eu quero levar até o teto, em todos os lados, meus livros, porque tem muita coisa guardada ainda. Eu coloquei ali aquilo que eu estudo com mais frequência, tá bom? Bom, ele fala que precisamos anteceder ao método.
Ah, gente, método, 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 método. Ah, com método para fazer esse aluno estudar. Vamos anteceder ao método. O que é que significa isso? Libertar-se de obstáculos. Conhecer principalmente a nossa turma. Conhecer os nossos alunos. E outra coisa, descobrir a infância. Descobrir quem é aquela criança. Quais são os seus anseios, sua vontade e seus conflitos. A aprendizagem, gente, ela precisa de prazer. Nós só aprendemos, foi a minha tese, não, foi a minha dissertação de mestrado, né? A gente só aprende com sentido e significado. Eu falo por mim, não adianta. Eu lembro que eu não aprendia algarismo de jeito nenhum, logaritmo. Não aprendi de jeito nenhum. Aí a professora de matemática já tinha tentado de tudo. Aí um dia ela virou e falou assim: eu não termino o ano sem te ensinar. Aí sabe o que ela fez? Ela me contou a história das cruzadas. Foi aí que eu aprendi a importância dos números do logaritmo. Foi a partir do momento que ela falou assim: essa menina gosta muito de leitura. Então eu vou pegar naquilo que ela gosta, mas que ela vai aprender, ela vai. E eu aprendi. E agradeço de coração a essa professora. Que Deus mantenha ela com muita saúde. Bom, então, pessoal, é necessário descobrir a infância. Foi o que a professora fez comigo, né? Ela me descobriu primeiro. E a gente precisa, depois de tudo, de aprender a descobrir a infância, a nos descobrir, a gente precisa descobrir e conhecer o ambiente da escola. Como que é o nosso ambiente da escola? A escola tem que ter vida, embora eu fale que época de férias, ou agora época de pandemia, época de férias, pandemia, a escola é morta, né, gente? A escola é morta. Eu trabalho como eu trabalho na faculdade Finon, a gente percebe que você não vê, né, os meninos gritando, os meninos conversando, as meninas passando batom. É morto. O que é vivo, é viva, é vivo, são os nossos alunos. Eles são a nossa vida. Então é preciso descobrir a escola. A nossa escola está adequada? O nosso ambiente alfabetizador está adequado? Isso Maria Montessori traz no sistema de ensino dela. Uma escola, um ambiente alfabetizador, ele tem que ter vida. Ele tem que ter vida. Se você vai trabalhar, ele tem que ter vida, ele tem que ter história, ele tem que ter música, ele tem que ter cor. É diferente de um ambiente universitário. E aí, caminhando, né? Eu só vou pegando os títulos para não perder nada da Montessori, que Montessori é maravilhosa. A gente precisa trabalhar a livre escolha. Que foi o que aconteceu comigo. A livre escolha. Né? Eu tive oportunidades, né, de fazer outras coisas na vida. Não tive condições, mas eu sempre busquei estudar. Então, poderia ter buscado outras questões, mas sempre me inquietou, né? Essa questão da psicogênese da infância, essa questão da maturação, essa questão da educação, essa questão de ser professor, essa questão da responsabilidade com a educação. Então, ela fala que a gente precisa ter o quê? Uma livre escolha. A escola, ela é para todos. A educação é para todos. Parece slogan político, né? Mas nem todos está pronto para a educação. Então, a gente precisa conhecer e saber o momento exato de aproximar daquela criança. É igual uma fruta. Um dia ela está de um jeito. E você vai observando. Ela vai maturando. E as nossas crianças vão fazendo dessa forma. Já perceberam que no mês, pelo menos eu como professora alfabetizadora, tive a oportunidade de verificar isso, mês de agosto, setembro e outubro, gente, esses meninos é um boom. Tem menino que não tá lendo nada, de repente é um boom. É excelente, é uma maravilha. E Montessori traz isso com muito. E ela fala o seguinte, que a gente precisa o quê?
desenvolver e perceber os sentimentos da criança. Então é importante demais, né? É importante elogiar. Aí eu volto lá na afetividade. É importante mostrar quando não está correto, mas não denegrir, mas saber falar. O poder da palavra, tá? E entender que a criança não é um recipiente vazio, não, viu, gente? Que a gente vai lá e vai colocando. A criança, ela tem os seus sentimentos, ela tem os seus pensamentos e a gente precisa nos adequar para chegar a eles e ajudar a organizar a sua aprendizagem. E o educador? Como que deve ser o nosso professor? Ela fala o seguinte, que a preparação interior não passa de uma preparação genérica. Nós nos preparamos, tal. Diferente muito daquela que busca a própria perfeição, porque ninguém é perfeito. Como é entendido por alguns religiosos, com perdão da palavra. Para chegar a ser educador, não é necessário pretender ser perfeito, sem fraquezas, porque todos nós somos. Mas uma pessoa que procura continuamente elevar a própria vida interior, a querer melhorar e a melhorar a vida do outro, essa sim está preparada e será um excelente educador ou educadora. Esta é Montessori. E diante de Montessori, né, eu não poderia trazer aí a nossa Emília Ferreiro, né, com as nossas fases da pixogênese de aprendizagem, né, os níveis de aprendizagem, que muita gente, pelo menos eu amo, né, a gente fala do contexto, da lógica, né, qual é o sistema que funciona para uma boa aprendizagem? O que vocês acham? Que tipo de sistema que funciona? Bom, significa, gente, que o sistema que funciona é aquele que percebe o outro, que percebe o momento da aprendizagem, que tem a vontade de mudar estratégias de acordo com aquilo que está ou não funcionando. Principalmente a gente tem que buscar saber a estrutura lógica, a estrutura simbólica, voltando lá no primeiro vídeo, né? Porque isso é o corpo, é o organismo, é o sentimento. E para isso, a gente precisa conhecer, né, os traços da aprendizagem humana. Uma frase maravilhosa que ela fala, ela traz o Piaget para dizer isso, tá bom? Ela fala assim, ó. O ser humano não apresenta em sua bagagem hereditária nenhuma representação ou conteúdo em relação com os objetos, mas ele traz comportamentos, ele traz sentimentos. Há na aprendizagem humana uma nota muito característica que a distingue fundamentalmente de todos os treinamentos e condicionamentos inspirados que nos fazem e nos diferem dos animais. Ela faz esse contexto aí nesse processo. E quando ela traz a Emília Ferreiro, né, para falar do contexto, Emília Ferreiro agora do contexto de alfabetização da nossa Emília Ferreiro, a gente vai falar das passagens dos níveis silábico para o alfabético, e esses aí, como ele é um pouquinho maior, eu vou falar agora no terceiro vídeo. Um abraço a todos, espero que tenham gostado aí da nossa Montessori.